Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, vascaíno aí espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que aconteceu no decorrer do dia de hoje no nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar bastante aí sobre mercado da bola, porque tivemos muitas movimentações aí no decorrer do dia de hoje em relação à venda de jogador, renovação de contrato, possível saída de Pablo Verratti, que se pronunciou, veio a público aí para falar sobre os boatos, né, envolvendo aí uma possível despedida dele do Vasco. Vamos falar também sobre a situação de treinador, porque parece que o Vasco está a detalhes de anunciar o nosso novo técnico aí para a temporada de 2025 e também vamos trazer novidades aí sobre a negociação envolvendo o representante de Evangelos Marinakis aqui no Brasil, né, com o presidente Pedrinho. Informação trazida, né, após a entrevista que o Pedrinho concedeu ontem ao jornalista Fábio Azevedo, né, trazendo ali novidades super importantes aí sobre esse negócio que a gente acredita que pode ser fechado aí no decorrer dos próximos meses. Então, primeira coisa, assista o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe de todos os assuntos que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje, né? Fique muita atenção aí para você ficar ligadão aí no noticiário vascaíno. Quero também convidar todos vocês, torcedores do Vasco, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal. É impressionante a quantidade de gente que assiste o vídeo e não é inscrito. Não sei o motivo, não sei porquê, então fica a dica para você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vir fazer parte aqui da nossa família que não para de crescer. E você que já é inscrito, dá uma olhadinha lá embaixo, não custa nada garantir, né? Só para ter certeza que você realmente está inscrito aqui no canal e peça colaboração de todos vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Deixando aquela curtida no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para divulgação aqui do nosso trabalho. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre assuntos relacionados a mercado da bola, né? Porque o Vasco aí, apesar de não ter ainda anunciado o novo técnico, obviamente está se movimentando, né? O Vasco vem conversando com empresários para contratar jogador, o Vasco também vem conversando com os jogadores do atual elenco ali em questões de renovação de contrato, possíveis saídas de atleta, e o Vasco aí vem recebendo muitos contatos, né? O Vasco vem abrindo muitas conversas por vendas de atletas do atual elenco. Um deles, que é hoje um jogador ali que muito provavelmente será vendido, é o menino Ryan, né? O Ryan, que é atacante da base, não conseguiu se firmar, obviamente todos sabem que não conseguiu terminar a temporada no time titular, né? E houve muita procura no decorrer da temporada de vários clubes aí, principalmente da Europa, né? Clubes ali da Itália, da Inglaterra, da Espanha e até mesmo o John Textor, que é o dono do Botafogo, chegou a abrir uma negociação com o Pedrinho ali para contar ali com o Ryan. Porém, nos últimos dias, quem abriu conversas ali foi a Fiorentina, clube italiano, peço perdão, né? Inclusive esse clube aí que atuou o Edmundo, né? Nosso ídolo aí lá atrás em 1998, né? O Edmundo foi vendido para a Fiorentina, a maior venda, né, da história do Vasco naquela ocasião. E a Fiorentina aí parece que estaria disposta a pagar cerca de 88 milhões de reais na atual cotação do euro, né? Cerca de 14 milhões de euros na contratação do Ryan. Lembrando que o Vasco tem 80% do passe do Ryan, né? O Vasco não tem os 100%, e é um valor alto, né, cara? Pelo que o Ryan entregou até hoje, né? O Ryan não conseguiu se firmar, o Ryan não conseguiu até agora mostrar um futebol ali que convenceu a torcida do Vasco, né? Inclusive, grande parte da torcida entende que uma venda do Ryan hoje pode ser algo positivo aí para o Clube de Regatas Vasco da Gama, até para o Pedrinho poder reutilizar essa grana aí, né, para contratar jogadores para a temporada de 2025. Então faço a pergunta para você, concorda ou discorda na saída do Ryan e por esse valor que eu acabei de citar ali, cerca de 14 milhões de euros, né, ou quase 90 milhões de reais,
qual é a sua opinião em relação a essa venda. Mas seguindo aqui o vídeo, agora vamos falar sobre saídas de atletas. Por exemplo, Manu Capasso, ele estava emprestado ao Olímpia do Paraguai, né? Fez uma grande temporada por lá, foi campeão, fez 6 gols, deu assistência, era titular absoluto, porém o Olímpia tentou uma renovação do empréstimo do Capasso, o Vasco não aceitou essa renovação, o Vasco quer vender o jogador por cerca de 8 milhões de reais, porém o Olímpia não teria essa grana para pagar, né? A gente sabe que a economia paraguaia não é lá muito forte, né? E por esse motivo o Olímpia não teria essa grana aí para poder comprar o jogador. Porém, o Olímpia não desistiu do negócio por completo, né? Tá tentando lá no Paraguai se virar, né? Quer muito o jogador e parece que vem aí tendo contatos constantes com o Marcelo Santana ali para tentar evoluir nessa negociação, né? Para tentar convencer o Vasco aí a fazer um negócio ali, pagando parcelado, enfim, renovando um contrato de empréstimo com a obrigação de compra. A gente não sabe exatamente em que pé está a negociação, mas parece que o Olímpia ainda não desistiu desse negócio aí com o Manu Capasso para voltar para o Paraguai. Falando agora de renovação de contrato de jogador do atual elenco do Vasco, pois é, a informação trazida agora há pouco é que o Vasco negocia a renovação de um lateral esquerdo. Não é o Lucas Piton, não é o Leandrinho, e sim o Vitor Luiz. O Vasco está tentando renovar o contrato do Vitor Luiz por mais um ano, junto ao empresário André Cury. Aí você vai perguntar, pô, Mário, qual o motivo? O André Luiz não era o terceiro reserva do Vasco na temporada? E aí eu vou responder para você, sim, ele era o terceiro reserva. Cara, eu vou ser bem sincero, tá? O Vitor Luiz, em todas as oportunidades, em todas as chances que ele entrou, cara, ele não desapontou. Ele fez o feijão com arroz. Defensivamente, eu acho que foi muito bem nas partidas que ele entrou. Não é um lateral nível seleção brasileira, mas o Vitor Luiz tem no currículo, cara, títulos com a camisa do Palmeiras, jogou muito bem no Botafogo também, é um cara muito experiente, né? Já com 30 anos de idade, e eu acho que essa possível renovação de contrato do Vitor Luiz, ela vai acontecer por um simples motivo: o Vasco provavelmente irá vender ou o Lucas Piton ou o Leandrinho, né? Muito provavelmente o Piton deve ser negociado, né? Ele já vem recebendo sondagens, propostas aí há mais de um ano lá do futebol europeu, mais precisamente do futebol italiano, e a tendência é que o Piton venha a ser vendido aí agora nessa janela de transferências, e com isso, né, provavelmente o Vasco vai fazer essa renovação de contrato do Vitor Luiz. E mais uma vez, volto a repetir, não acho o Vitor Luiz um craque, não acho ali um primor, mas eu acho que é um jogador que sempre que entrou ali conseguiu entregar ali o mínimo possível para não ser xingado, né, para não ser achincalhado pela torcida, e eu acho que entrou até melhor em alguns jogos que o próprio Leandrinho, menino da base do Vasco, que tem mais potencial, é mais habilidoso, mas não tem tanta experiência e tanta maturidade. Então, como trouxe para vocês aqui, informação aí que o Vitor Luiz pode estar renovando o contrato com o Vasco por mais uma temporada. Falar agora um pouquinho sobre Pablo Verratti, cara. O nome do Verratti vem sendo colocado em vários clubes do futebol brasileiro, foi colocado no Fluminense, foi colocado no Palmeiras, no Corinthians e mais recentemente no Internacional. O empresário do Verratti já negou, falou não tem proposta, o Verratti quer ficar no Vasco. O próprio Verratti hoje se pronunciou e falou o seguinte para o torcedor vascaíno: acreditem em quem vocês quiserem, mas eu quero ficar no Vasco, eu quero continuar no clube, né? O Vasco está negociando uma renovação de contrato com o Verratti, né? Lembrando que ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Então, se qualquer clube quiser tirar o Verratti do Vasco, tem que pagar, tem que chegar no clube e pagar ali uma grana, ali a multa rescisória. Eu não sei exatamente qual o valor, mas, cara, o Verratti, ele é jogador do Vasco, ele não está em término de contrato, o Vasco está tentando renovar para aumentar o salário, né, valorizar o que ele fez agora em 2024, mas o Vasco também não pode cometer loucuras, né, o Vasco não pode chegar e fazer um contrato com o Verratti, por exemplo, até 2027, até 2028, até porque o Verratti já tem 36, vai fazer 37 anos, então não é nenhum menino. Eu acho que ainda consegue jogar ali um ano, talvez até 2 anos em alto nível, mas eu acho que a gente também não pode extrapolar, né? Não pode esticar a corda, porque o Verratti, como eu falei, né, já tem 36 para 37 anos e uma hora a idade vai bater, né, cara? Eu, por exemplo, a idade foi batendo, uma hora você vai cansando, uma hora principalmente em esporte de alto nível, né? Então, com certeza aí o Vasco tá tentando essa renovação, acho que o Pedrinho deve tentar renovar ali até o final de 2025 com a possibilidade de mais um ano de contrato, dependendo ali das atuações do nosso craque aí, do nosso matador, do nosso artilheiro Pablo Verratti. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre treinador. Mas antes disso, deixar um recado aqui da 1xBet. Quer ganhar uma camisa igualzinho essa que eu tô vestindo agora? Hoje, 9 da noite, a gente vai sortear 3 camisas dessa lá na 1xBet para todo mundo que se cadastrar. O link para você se cadastrar
Primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicou no link, se cadastrou, participa. Depositou ali R$5, sua chance multiplica por 2, então não dá mole. Hoje à noite, a gente até o dia 25 de dezembro, até o dia do Natal, toda noite, 9 horas da noite, a gente vai sortear 3 camisas do Vasco. Um dia são as brancas, outras as pretas e outras do terceiro uniforme. Então corre lá. Primeiro comentário fixado, tire proveito dessa parceria. Falar agora sobre treinador, cara. Hoje, nossos amigos lá, o Jonathan lá da BTB, trouxe a informação que o Vasco está praticamente acertado, né? Tá ali alguns detalhes ainda faltando de um acerto com o treinador Renato Gaúcho. Só deixar um recado aqui antes em relação ao treinador interino, o Felipe, né? O Felipe parece que ficou muito prestigiado entre os jogadores do elenco, né? Parece que a rapaziada do elenco gostou muito ali da forma de trabalho do Felipe, né? Nos 3 últimos jogos, mas a gente sabe que o Felipe não tem condição ainda nenhuma, né, de ser o treinador definitivo do Vasco aí pro ano que vem, até porque nunca mostrou um trabalho forte, um trabalho decente em nenhum clube que passou. Então, a situação do Renato Gaúcho evoluiu, né? O Renato gostou ali do que ele ouviu ali do Marcelo Santana, do Pedrinho, né, do convite que foi feito. Parece que o Renato tá muito feliz com a possibilidade de voltar ao Vasco, né, depois de, sei lá quantos anos, depois de 2008, depois de 16 anos, né, longe do Vasco aí, ele que fez o trabalho mais longo no século do Vasco. Renato Gaúcho, acho que 1 ano e meio, né, como comandante do Vasco lá atrás em 2008 ou 2006 a 2007, quase ali. E, cara, um cara inteligente, um cara vencedor, um cara que nos últimos anos do Grêmio ali sempre ficou ali no Campeonato Brasileiro entre segundo colocado e sexto colocado, tirando esse ano agora que teve o impacto das enchentes, é bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, chegou em 3 finais de Libertadores, muita gente não fala sobre isso, né? E é um cara que trabalha muito bem o elenco, recupera jogador, trabalha a base com muita facilidade, né? Um cara que tem muita influência no vestiário. Eu acho que para o momento do Vasco é um nome bacana, é um nome ali que pode agregar muito valor, principalmente também na janela de transferências. Renatão é um cara que pega telefone, liga para jogador, liga para empresário, convida atleta para vir jogar no clube. Então eu acho que o Renato pode sim fazer um grande trabalho no Vasco, né? Segundo as informações, faltando ali poucos detalhes, né? Questão ali de nomes para comissão técnica, tempo de contrato, para que o Renato possa ser anunciado pelo Vasco aí para a temporada de 2025. E aí, gostam dessa informação? Gostaram dessa notícia? E agora falar um pouquinho sobre a situação da SAF do Vasco, né? Ontem, como vocês devem saber, o Pedrinho ele concedeu uma entrevista para um jornalista e falou sobre vários assuntos, falou sobre a negociação ali com o treinador, falou muito sobre a situação da SAF do Vasco, e nessa entrevista em off, depois ele acabou soltando que ele vem tendo conversas, né, que ele vem tendo reuniões todos os dias, diariamente, com o representante do Evangelos Marinax, né? E quem é esse representante? Quem é essa pessoa? É o brasileiro Edu Gaspar. Quem não conhece o Edu Gaspar é ex-jogador, né? Jogou muito tempo no Corinthians, jogou muito tempo na Inglaterra, seleção brasileira. Depois que ele parou de jogar futebol, ele virou ali um diretor executivo, né? Um cara ali que hoje, por exemplo, o cargo do Marcelo Santana no Vasco. Ele efetuou esse cargo na seleção brasileira durante muitos anos na CBF e recentemente, né, há 2 anos atrás, ele assumiu o Arsenal da Inglaterra. Então, um cara super experiente, super bem conectado. Há 1 mês atrás, o Evangelos Marinax tirou ele do Arsenal para se transformar no homem forte do futebol ali do Marinax, principalmente para tocar a negociação na compra do Vasco. E todos os dias agora o Edu Gaspar vem conversando com o Pedrinho. Parece que o Pedrinho já tinha uma amizade com o Edu Gaspar antes mesmo dessas negociações começarem, e pelo que tudo indica, as coisas estão avançando e avançando bem, avançando muito aí, né, nessa questão aí da compra da SAF Vasco, né? Existem 3 investidores já com NDAs assinados, né, que são os Non-Disclosure Agreements, que é ali aquele acordo para não vazar nada. Porém, como todos sabem, né, pelo que a gente vem apurando, pelo que a gente vem conversando, realmente as negociações ali que estão evoluindo com mais rapidez e com mais força, realmente são aí a do bilionário aí do Marinax, que deve chegar ao Brasil nos próximos dias, né? A tendência é que ele chegue ao Rio de Janeiro aí agora até o dia 20 de dezembro para poder acelerar, né, ainda
ainda mais, para poder dar passos mais largos aí e quem sabe, já fazer uma proposta oficial em relação aí à compra do Vasco. Um detalhe importante é que saiu ontem, né, lá no Globoesporte.com, que o Marinacci também estaria negociando a compra de parte do futebol de base do São Paulo. Porém, hoje tivemos a informação que isso provavelmente não irá acontecer, porque iria gerar um conflito de interesses. Ele não poderia comprar o time do Vasco, ele não poderia comprar a SAF do Vasco e estar envolvido na compra da base do São Paulo. Por quê? Porque aconteceu o seguinte: pintou um jogador bom no São Paulo, o cara ia trazer pro Vasco. Pintou um jogador lá de qualidade no São Paulo, ele ia tirar do São Paulo e trazer pro Vasco. Então parece que existe uma lei, né? Existe uma regra no futebol brasileiro que a mesma pessoa não pode estar envolvido em dois clubes de futebol, né, ao mesmo tempo. E faz sentido, né, cara? Seria imoral, né? Seria até chato, né, cara? Imagina, a torcida do São Paulo ia ficar maluca, né? Pra gente ia ser muito bom, né? Pra gente ia ser muito bacana, mas só o fato dele estar querendo comprar a base do São Paulo já mostra que o cara tem isso aqui, né, irmão? Tem bala na agulha, tem grana para investir, né? Não seria um negócio barato você estar comprando ali o futebol de base de um clube gigante, né? Que é o Tricolor Paulista. Mas é isso. Assim que tiver mais novidades aí sobre todas essas situações, a gente traz para vocês. Mais uma vez, galera, antes de terminar o vídeo, dá uma checada lá embaixo. Se você está inscrito no canal, naquele botão vermelho, muita gente esquece de se inscrever. Às vezes o YouTube tira a inscrição da rapaziada. Então corre lá, se inscreve, deixa o like. E outro recado, cara, também sigam as nossas outras redes sociais. A gente faz um trabalho muito bacana lá na plataforma X, né, que é o antigo Twitter, lá que a gente solta primeiro as notícias. Então, por exemplo, vamos dizer que daqui a 1 hora o Renato Gaúcho fechou com o Vasco. Antes de eu fazer um vídeo aqui pro YouTube, eu vou soltar notícia no X, eu vou soltar notícia lá no Instagram, lá no TikTok. Então é muito importante você seguir as nossas outras redes sociais. Se você quiser o link, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Só você clicou no link do X, vai ser direcionado, segue a gente, mesma coisa no Instagram. Ou então, só você ir lá no Instagram procurar Mário Coelho Vasco, aí segue. Vai lá no X, se você não tem o X, faz o download. Vai lá e procura Mário Coelho Vasco, segue a gente pra dar essa moral também, beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui, ó, aqui é Vasco, valeu!